Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Henry Tillman, fundador da Asia Investment Research e CEO da IANA Research, para discutir e nos informar sobre o que está acontecendo no mundo da energia nuclear e, claro, também sobre a geopolítica envolvida. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me receber. E é um momento importante porque tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo. Sim, estávamos discutindo mais cedo. Você mencionou que, nos últimos 35 dias, houve um desenvolvimento revolucionário atrás do outro. Você e eu já conversamos anteriormente sobre alguns desses avanços, como o trabalho da China com tório, a chamada Revolução do Tório, que dizem proporcionar à China 60 mil anos de energia barata. Mas como vemos, Índia e Rússia também estão trabalhando nisso, desenvolvendo o primeiro reator modular pequeno, baseado em tório. Eu gostaria de saber se você poderia aprofundar um pouco sobre algumas das coisas que estão acontecendo atualmente, porque isso é realmente extraordinário. E como eu estava sugerindo, isso também muda significativamente o mundo da geopolítica ou da geoeconomia. Mais uma vez, obrigado. Estou muito satisfeito por poder apresentar todos esses dados, que acredito que ninguém tenha apresentado de forma tão compacta e única. Há muito a ser abordado em um período de 30 minutos. Do período de 28 de julho deste ano até 2 de setembro, 35 dias, 4 grandes parcerias nucleares foram formadas ou fortalecidas entre países. E claro, isso culmina com uma quinta parceria, envolvendo o GNL e o Power of Siberia, como você bem sabe. Então vamos analisar cada uma delas separadamente. A primeira ocorreu nos dias 28 e 29 de julho, quando a ENEC, que é a Emirates Nuclear Energy Corporation, e a Coreia firmaram uma parceria para expandir suas colaborações anteriores. Assim, a ENEC, com muita ajuda da Coreia, construiu a maior usina nuclear do mundo árabe, que está totalmente operacional desde 2024, após um período de 15 anos. Esses eram os reatores nucleares da KEPCO, apoiados por uma força de trabalho coreana. Havia 2.300 trabalhadores coreanos, entre os 18 mil trabalhadores que fizeram deste não apenas a maior usina nuclear do mundo árabe, mas também responsável por fornecer 25% da energia de todos os Emirados Árabes Unidos. Agora, a ENEC, devido aos seus vínculos com os Emirados Árabes Unidos, obviamente fez parte da COP28. Na COP28, percebe-se que o mundo tem 22 países em guerra atualmente. 31, se não me engano, concordaram em construir energia nuclear de forma agressiva ao redor do mundo. Energia nuclear civil e segura nos próximos 30 anos, para chegar ao ponto de 30% da energia mundial até 2050. Assim, a própria ENEC foi bastante agressiva após a COP28 ao investir em várias empresas de SMR. E, novamente, fizeram parceria tanto com a Samsung quanto com a Hyundai. Como mencionei antes, a Samsung, ambas, possuem recursos humanos ou tecnologia que trouxeram para a mesa, habilidades em construção e ou novas tecnologias, como SMRs compartimentalizados, que foram lançados em junho deste ano. Portanto, a combinação de ajuda física qualificada, respaldada por avanços tecnológicos na construção desses SMRs, foi uma força poderosa que uniu esses dois países e elevou sua parceria a um nível global. Além disso, juntos, eles têm investimentos em 13 SMRs. Existem apenas 80 SMRs no mundo, então essa é uma parceria bastante significativa e só os SMRs já ajudarão a impulsionar ainda mais as coisas. Além disso, a ENEC está relacionada à TAQA. Ela é controlada pela TAQA. A TAQA é uma grande força de financiamento para realmente acelerar os investimentos nesses SMRs ao redor do mundo. Portanto, um lançamento bastante importante em 28 e 29 de julho deste ano. Mais uma vez, um líder nos Emirados Árabes Unidos e líderes na Coreia estão levando isso para o próximo nível. Agora, para não ficar para trás, 2 dias depois, em 31 de julho, os Estados Unidos anunciaram, como parte das negociações com a Coreia,
um programa abrangente para fortalecer a base americana em transporte marítimo e também em energia nuclear. Mas antes de entrar nesse assunto, devo também mencionar que, na verdade, alguns meses antes disso, o presidente Trump pressionou muito para fazer mudanças nas leis locais dos estados, DOE, DOD, etc., para promover mudanças rápidas na energia nuclear, assim como ele fez durante a Covid há alguns anos. Então todas essas mudanças foram implementadas rapidamente, e ele determinou que deveria haver algum tipo de SMRs funcionais de alguma forma até 2026, 3 SMRs sob o Departamento de Defesa. Isso é muito, muito agressivo. Além disso, antes disso, a Coreia vinha sendo muito ativa na análise de transporte marítimo mundial e SMRs offshore. Há cerca de 3 anos de registro sobre isso, basicamente, tanto antes quanto depois da COP28. Também, os coreanos compraram, em 2020, estaleiros baseados na Filadélfia para construir navios. A produção dos Estados Unidos era de aproximadamente 1,5 navio por ano, enquanto a Coreia está construindo 40 navios por ano. Então você pode ver que havia uma lacuna, não só que Trump percebeu, não apenas na produção nuclear e nos SMRs, mas também uma lacuna identificada por seus associados na necessidade de energia para a EA, e também uma grande lacuna no setor de transporte marítimo. Tudo isso foi incluído nas negociações, no final de julho, com as conversas comerciais entre Coreia e Estados Unidos, que terminaram com a Coreia pagando apenas uma tarifa de 15% sobre os produtos, em vez dos 25% que estavam sendo discutidos, em troca do compromisso de investir $350 bilhões na construção de navios nos Estados Unidos de forma acelerada. Eles têm uma base pequena, como mencionei, essa base custou 100 milhões, só isso. Mas a base atual realmente consegue produzir apenas 1,5 navio por ano. O objetivo é chegar a pelo menos 10 navios por ano. Então é necessário um grande investimento para que isso funcione. E esse é parte do grande desafio se quisermos fechar a diferença na construção naval entre o que está acontecendo na China e na Rússia. E isso, quero dizer, já começou imediatamente, porque eles já estão operando desde o ano passado. O que acho interessante é que há muita capacidade de ex-militares da Marinha na região que eles poderiam usar para recontratar esse pessoal mais cedo do que tarde. Sim. Então isso é para acelerar a construção naval e, portanto, acelerar os SMRs nos Estados Unidos. Mas apesar de tudo isso, não houve nenhuma ligação com o tório, sobre o qual falaremos mais tarde. Já falamos antes e falaremos depois. E também não houve nenhuma ligação com os quebra-gelos. Como você sabe, a política dos Estados Unidos é participar das operações no Ártico, seja em petróleo e gás, defesa ou qualquer outra área. E existe uma grande defasagem em quebra-gelos, algo que destaquei pela primeira vez em uma apresentação que fiz em outubro de 2019 na Islândia. A diferença é que a Rússia possui 41, 8 deles são quebra-gelos nucleares, que podem operar na rota do Mar do Norte por até 7 meses, sem precisar ser reabastecidos ou retornar. Os Estados têm apenas um, com cerca de 40 anos de uso. A Guarda Costeira adquiriu esse recentemente. Há outro que estão tentando converter de uso comercial para uso governamental, e também possuem um que é usado para peças de reposição, ou, se preferir, para fins de pesquisa. Então, enquanto todos estavam hipnotizados pelas reuniões no Alasca entre Putin e Trump, o foco real, embora não tenha necessariamente havido progresso, como vimos até agora, em relação à Ucrânia, foi que houve muito avanço no Ártico e na cooperação entre os EUs e a Rússia no Ártico nessas discussões. E o primeiro desses avanços, que é concreto, é a assinatura de Putin em um decreto que deixa aberta a possibilidade para a ExxonMobil reinvestir em Sakhalin, que eles perderam como parte dos acontecimentos de 2022. E eles perderam muito dinheiro nesse processo. Mas isso deixa aberta a possibilidade para a ExxonMobil
retomar essa participação até o final de 2026, desde que as sanções sejam suspensas. Esse é o primeiro ponto. Número 2. Trump deixou claro que gostaria, e acho que as próprias palavras dele foram, que ele quer também ter 40 belos navios quebra-gelo. Agora, não tenho certeza se Putin conseguiria construir 40 quebra-gelos rapidamente, mas tenho certeza de que foi isso que ele disse, pelo menos em uma coletiva de imprensa na Carolina do Norte. Então acho que há uma real disposição para colaborar na construção de quebra-gelos juntos. Novamente, estamos falando aqui de petróleo do Ártico da ExxonMobil, quebra-gelos e também de conexões de equipamentos dos Estados Unidos para ajudar na gaseificação para a Rússia. Até agora, tudo isso aconteceu de 28 de julho a 15 de agosto. Isso em basicamente 2 semanas e meia. E então chegamos à SCO. E na SCO, claro, houve uma reunião bilateral entre Índia e Rússia. Agora, Índia e Rússia vêm colaborando, como você sabe, Glenn, há muitos anos, décadas, no setor de energia nuclear. Mas o que é novo desta vez é que a Índia realmente tomou iniciativa em relação à energia nuclear. Eles apresentaram um orçamento muito robusto para desenvolvê-la. E faz sentido porque, como dissemos antes, eles estão sentados sobre uma pilha, liderança mundial, de tório, e estão analisando todas as opções possíveis para transferir suas capacidades e urânio para o tório. Então, a combinação desses fatores levou a uma série de cooperações entre a Índia e a Rússia. E eu acho que uma delas, que você mencionou antes, é a disposição de colaborar na área nuclear, especificamente em energia de tório, entre os dois países. Isso foi anunciado em maio, mas foi confirmado pelo presidente da Rosatom no dia 2 de setembro, acho que foi no dia 1º de setembro, quando eles estavam juntos em Pequim. Sim, além disso, também há discussões de que eles estão dispostos a se comprometer a ajudar a construir capacidades de reatores nucleares de 4ª geração na Índia. As únicas capacidades funcionais atuais de reatores de 4ª geração estão na China. Enquanto 13 países estão desenvolvendo capacidades de 4ª geração para reatores nucleares, a China lidera com 1, mas a Rússia está logo atrás. Portanto, essencialmente, você vê uma colaboração tripla entre China, Rússia e Índia, nessa área, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há também uma ligação entre Rússia e Índia para construir, junto com a China, um polo de energia nuclear no Extremo Oriente, do qual a Índia faria parte. O mesmo ocorre no transporte marítimo pelo Ártico, com portos, como você já vê, e logística, novamente com Rússia e Índia, e navegação na Antártica. E claro, isso se estende ao GNL russo, que também passa a ser negociado em pagamentos não denominados em dólares americanos. Então, já há muitas coisas acontecendo nesses 3 casos, basicamente. Como eu disse, muita coisa está acontecendo. Isso é através da parte da OCS. Eu também poderia acrescentar que os fluxos vão na outra direção também, ou seja, a Rosatom decidiu construir uma fábrica na China, onde a China, por assim dizer, cuidaria das diversas necessidades de produção da Rosatom para expandir FNPBs ao redor do mundo, ou SMRs ao redor do mundo. Então isso conecta a Rússia e a China. Sim, então você vai perceber que há muita interatividade entre esses 3 países, o que eu acho que pelo seu conhecimento da história russa, você já sabe bastante. Sim, bem, a questão da imagem também ficou bastante evidente na reunião da Organização de Cooperação de Xangai, na China, e acho que ambos pensamos no Triângulo de Primakov se concretizando. Para quem não se lembra, Primakov foi ministro das Relações Exteriores e primeiro-ministro da Rússia. Houve um evento dramático em 1999, quando ele estava em um avião a caminho de Washington para discutir as tensões em Kosovo. Enquanto isso acontecia, os americanos e a OTAN
começaram a atacar a Iugoslávia, contrariando o direito internacional. De qualquer forma, ele mandou o avião dar meia volta no céu, e isso se tornou muito simbólico do que estava acontecendo. E bem, o contexto era importante, porque nos anos 90, os russos tinham esse objetivo de se integrar ao Ocidente, de ter essa casa europeia comum, tudo isso. Mas em vez disso, eles perceberam, porque esse ataque aconteceu 12 dias depois da primeira expansão da OTAN, o que sinalizou que haveria uma nova Europa, uma Europa hegemônica, da qual a Rússia não faria parte. E nessa nova Europa hegemônica, o direito internacional seria apenas formalidade, e as Nações Unidas seriam subordinadas porque a OTAN viria em primeiro lugar. Novamente, era uma paz hegemônica. O motivo pelo qual isso foi tão significativo é que foi nesse momento que os russos meio que começaram a perder a esperança no futuro dessa Europa comum. E Primakov foi o primeiro então a sugerir que precisaríamos de um sistema internacional multipolar, algo para conter o Ocidente político e suas ambições de dominar o mundo por meio de uma hegemonia. Ele então identificou esses três pilares: Rússia, Índia e China. Esse triângulo era necessário para que houvesse um sistema internacional mais equilibrado, onde o direito internacional pudesse prevalecer. E, bem, o objetivo não era derrotar os Estados Unidos, como na política de blocos, mas sim conter, acabar com as ambições hegemônicas e ter um sistema internacional mais equilibrado. Agora, o problema que me lembro em 1999 era obviamente que nem a China nem a Índia tinham as capacidades ou o poder econômico para enfrentar esse modelo hegemônico que o Ocidente estava promovendo também ao expandir a OTAN. E além disso, eles não tinham a disposição ou o preparo. Mas as ideias gerais já estavam sendo gestadas. E esse foi um momento importante, porque perceberam que essa ordem mundial unipolar ou hegemônica era inaceitável. E, para equilibrá-la, precisávamos formar essa parceria com a China e a Índia. Novamente, isso parecia um pouco ficção científica em 1999, mas é interessante agora ver que isso está realmente nascendo aqui. Mas também, é por isso que achei o setor de energia tão interessante, porque agora todos estamos falando sobre a nova economia mundial sendo construída em torno da IA e das plataformas digitais. Mas a única coisa que você precisa para essa nova revolução industrial é energia barata para alimentar todos esses data centers. E novamente, isso sempre foi assim. A energia é a fonte da ascensão das civilizações. Então, o fato de eles terem todas essas parcerias energéticas agora conectando esses três países é bastante fascinante. Mas quão avançados eles estão, afinal? Eu sei que já conversamos antes sobre tório, mas acho que as pessoas não estão familiarizadas com o que a revolução do tório realmente implica. Por que isso é tão significativo nessa parceria? Bem, talvez mais alguns pontos. Esse é um dos pontos. Eu diria que o principal ponto dentro disso é a ascensão da Índia e seu desejo de ser um grande protagonista e líder mundial em novas energias. É uma mudança e inovação extraordinárias. Pela minha experiência na Índia, do ponto de vista de consultoria, vi, assim como a experiência de Trump nos Estados Unidos, resistência em certos setores na Índia. Modi é um líder diferente. Modi simplesmente se elevou acima disso e disse, é isso que vamos fazer. E é uma mudança extraordinária que se reflete no orçamento. Eles têm um programa que está em andamento, mostrando o progresso da década de 1950. Aqui é onde vamos passar do urânio para o tório, lá nos anos 50. Mas agora eles têm passos incrementais e estão realmente dando um passo intermediário, não só com a Rússia. A primeira tecnologia de transição para o tório veio, na verdade, dos Estados Unidos, chamada Core Energy, dos Estados Unidos para a Índia, que foi inaugurada no final de agosto deste ano. Então, a Índia está sendo muito progressista nesse sentido. Não é só a Rússia, é também onde quer que exista tecnologia para fazer essa transição. Eles já falaram sobre isso, mas agora estão focados em realizar.
Isso é uma grande mudança. Então acho que eles sempre quiseram chegar ao tório. Agora eles têm o impulso para fazer isso. O motorista está no comando e eles têm os fundos alocados para fazer isso. Agora vão buscar os melhores recursos, seja na Rússia, nos Estados Unidos ou em outro lugar. Então isso também é uma grande mudança, na minha opinião, do ponto de vista da Índia. A segunda coisa que mencionei sobre energia é, novamente, terminei isso em 2 de setembro, que é o Power of Siberia. Sim, é um divisor de águas. Então, essencialmente, agora temos um novo participante para adicionar ao seu triângulo, que é a Mongólia. Isso vai passar por Yamal, pela Mongólia, até Pequim. E isso muda o jogo em termos de GNL. Acho que as palavras do presidente Xi sobre isso foram bastante fortes, dizendo que devemos focar em fazer isso acontecer. Sim. E não devemos, ser desencorajados por forças externas. O que significa, na minha interpretação, não sou um cara militar. Meu pai era, mas eu não sou. Ao ler isso, é como se dissesse, nem pense em usar seus amigos ocidentais para atacar isso, no sentido de ser construído da Rússia para a China. Então vou deixar isso para você e para mentes geopolíticas mais capacitadas, mas é uma declaração forte. Está aumentando os fluxos diretamente. E também, mais uma vez, prova que o crescimento da Rússia será em direção à China, à Índia e a outros lugares, sul da Ásia e África, e não voltado para o Ocidente. E o Ocidente provavelmente não se ajudou ao perder aquele GNL global. Então esses são fatores que mudam o jogo novamente. Mais um no dia 2 de setembro. Isso foi extraordinário para mim. E passou meio despercebido, surpreendentemente, na mídia ocidental. Isso está dobrando o fluxo de gás da Rússia para a China, mas nem era o gás localizado na parte asiática da Rússia. Vem de Yamal, no Ártico. De Yamal, esse era o gás que abasteceria as economias europeias por décadas, fornecendo energia barata e confiável, o que seria importante para a competitividade econômica da indústria. E enquanto celebramos o fim do Nord Stream, e como estamos independentes da energia russa, sem realmente substituí-la por algo sustentável, esquecemos que, mais uma vez, o principal componente da multipolaridade é a capacidade de exercer essa coerção econômica. Isso diminui quando você tem parceiros alternativos, e agora você vê todo esse fluxo de gás indo para a China. E para mim isso é simplesmente extraordinário, porque na era da energia barata, um dos motivos pelos quais os chineses são tão competitivos na área de IA e em tudo mais, é também porque é o único lugar onde os preços da energia estão realmente caindo. No Ocidente, eles só aumentam cada vez mais. Então, sim, é extraordinário que não estamos pensando mais sobre isso. De qualquer forma, 35 parcerias diferentes no setor de energia nuclear ao redor do mundo. Nunca pensei que viesse para ver esse momento, mas aconteceu. Quão significativo? Você está sendo gentil comigo, mas provavelmente não percebeu que eu fui um dos 3 autores do artigo de 2018 sobre a Rota do Norte. Então eu fui um desses 3 autores em conjunto. Acho que você não sabia disso, mas obrigado por fazer a pergunta. À medida que o gelo derrete, isso faz uma enorme diferença nos tempos de trânsito e na segurança. Claro, a segurança precisa ser gerida em conjunto com o governo russo. É uma fração do tempo em com outras rotas, e o custo é muito, muito menor. Apresentei isso inicialmente em 2021, em Reykjavik, e o governo dos Estados Unidos estava lá para ver todos esses números. Eles viram na época. Eles estavam ocupados fazendo outras coisas. Mas, de qualquer forma, esse é o futuro. E à medida que a Rota do Mar do Norte continua a se abrir com o aquecimento global, como vai acontecer, ela é um componente vital disso. E Trump sabe disso. Eles já sabiam disso. Os números estavam lá para eles. O Departamento de Energia estava lá, e o Departamento de Defesa também estava quando eu apresentei as informações.
Eles viram isso naquela época. Acho que agora há muito mais foco nisso. Acho que há uma conscientização e acho que a Groenlândia destaca isso. Essa é a minha especulação, eu não sei. Mas se você vai atuar no Ártico, tem que ser um grande jogador. Não pode simplesmente estar lá. E tudo isso vai acontecer. Vai se intensificar. Os fluxos vão aumentar cada vez mais, na minha opinião. E tudo vai se deslocar cada vez mais para o leste, é por isso que todos estão em Vladivostok, certo? E esses portos estão crescendo, certo? Então isso faz parte da relação Índia-Rússia, que envolve logística, portos e energia barata. E eu acho que é mais amplo, porque, novamente, a Índia é Estamos falando de países que têm uma base científica, certo? China, Rússia e Índia são baseados em ciência. O Reino Unido aqui nós somos baseados em ciências políticas, PPS, certo? Nós educamos pessoas nos Estados Unidos, conhecidos mundialmente por advogados. Esses outros países são conhecidos pela ciência. É um mundo diferente. Bem, é fascinante que o corredor ártico também esteja unindo esses três gigantes eurasianos, porque a China obviamente já se referiu a si mesma como uma potência quase ártica, mas seu acesso ao Ártico, que ela integra conceitualmente a iniciativa do Cinturão e Rota, ou Rota da Seda, chamando de Rota da Seda Polar, é bastante evidente. Mas o caso da Índia também é interessante, porque como você sugeriu, a ligação do porto indiano em Chennai com Vladivostok também tem o objetivo de integrar a Índia a esse corredor ártico. Então todos parecem estar participando disso, exceto, claro, os europeus agora. Mas eu queria perguntar sobre como você vê a possível relação ártica entre a Rússia e os Estados Unidos. Porque, novamente, este é outro gigante que idealmente participaria de alguns desses projetos. E, de fato, quando vemos agora as negociações entre Estados Unidos e Rússia, especialmente em relação à Ucrânia, parece que grande parte do objetivo é que os americanos se desvinculem um pouco da guerra na Ucrânia, deixando que os europeus lidem com isso sozinhos, para que americanos e russos possam focar mais em questões bilaterais. E quando falamos de questões bilaterais, dá a impressão de que o Ártico pode ser um componente significativo disso, ou seja, projetos de energia, transporte e todas as outras atividades ali, o que seria, imagino, bom para reduzir um pouco essa rivalidade de soma zero. Mas você viu algo em andamento, porém, em termos de cooperação, em vez de apenas essa competição acirrada? Não. Vejo que os Estados Unidos e a Rússia definitivamente querem cooperar de ambos os lados. Como eu disse, a Exxon está muito interessada. A Exxon teve que dar baixa de 4,5 bilhões quando precisou sair de Sakhalin, e eles perderam esse valor no balanço, com um impacto imediato de 250 milhões no lucro e prejuízo. Então isso é um grande prejuízo. E eu não me lembro quantos Estados Unidos tiveram que dar baixa. Não quero dizer o número errado, mas são bilhões. Vários bilhões quando tiveram que sair. Então existe um fluxo natural entre os países. E claro, o Ártico é o que está impulsionando isso. E isso vai continuar impulsionando à medida que mais e mais gelo derrete. Então isso precisa acontecer, e Trump entende isso, e Putin entende isso, e tenho certeza de que eles estão tentando encontrar uma maneira de fazer isso funcionar dentro das restrições que existem atualmente em relação à Ucrânia. Mas eu não apostaria contra isso. Acho que ambos são determinados e sabem que isso é o certo a se fazer ao longo do tempo. E isso vai acontecer, na minha opinião. Rob, em todo o mundo da energia. Sim, mencionei Security Specific Methods in Braving and Attitude for Brisa, certo? Bem, uma última pergunta é justamente sobre o que você vê vindo por aí. O que podemos esperar no mundo da energia? Porque eu sei que é algo difícil de prever, especialmente considerando a velocidade com que esses projetos estão sendo anunciados e como o mundo parece girar cada vez mais rápido. Mas todas essas iniciativas não acontecem isoladamente ou sem relação entre si. Existe um movimento maior aqui.
Eu só queria saber o que podemos esperar ver, se não nos próximos meses ou semanas, então nos próximos anos novamente, no mundo da energia. Cada vez mais inovação. O desenvolvimento contínuo da inovação. Como acabei de mencionar, agora há um combustível de transição que os estados estão desenvolvendo para a Índia. E eles estão pedindo para a Maersk trazer tório. Há todo tipo de inovação acontecendo. Quero dizer, minha vida gira em torno de várias formas de energia. Eu não subestimaria nada. Existem tantas formas diferentes que estou analisando. Agora estou falando sobre baterias de magnésio, certo? Em vários países da África e aqui no Reino Unido, não de lítio. O setor de energia continua vendo muita inovação. E é por isso que é um momento empolgante para estar nessa indústria. Não se trata apenas de 900 anos de carvão vindo da Rússia, que são palavras do próprio Putin recentemente, o fornecimento de carvão para os próximos 900 anos, mas sim da inovação que acompanha tudo isso. Várias formas de fissão, fusão, etc. Tudo isso está acontecendo. Então, quando conversamos com um país sobre um portfólio de energia, é como um portfólio de investimentos. Você precisa olhar para o seu portfólio e perguntar: onde ele está hoje? Onde estará no curto prazo? O que eu estava tentando mostrar para vocês hoje, nesta, vamos chamar de discussão de fumaça, é um retrato de como está hoje. E eu acho que a maior mudança para mim nesta discussão é que é tão importante, é exato lembrar este ser nutrientes em time for. O gás é grande moção em Zabrut, Taslan impulso no termode. That's a major change, and being driven by Modi. Isso é importante. Toda essa aspiração da Índia também é, na minha opinião, fundamental para entender por que os indianos resistiram tanto aos esforços dos Stalmes para que a Índia se subordinasse às políticas de Washington no sentido de se isolar. Quero dizer, se você quer ser uma grande potência, como a Índia claramente quer, não pode permitir que seus interesses nacionais sejam subordinados aos Estados Unidos, ou que seus objetivos de grande potência sejam simplesmente abandonados para se tornar quase um estado de linha de frente. Não, é algo fascinante. Existem muitos motivos. Quando você olha para uma obra de arte, há muitas coisas que você vai enxergar nela. Então acho que o que você está apontando é uma dessas partes. Acredito que há várias razões por trás do que foi feito. Não sou um geopolitólogo, vou deixar isso para você. Então vou me ater apenas aos meus dados. Sim. Não. Os indianos têm muitas outras coisas. Acho que há outros motivos. Sim, muitos outros. Mas é interessante que o aspecto de grande potência deve ser um dos componentes também, e um que vale a pena levar em consideração. Eles querem ser líderes mundiais em energia e nuclear. Incrível. Eles realmente planejaram isso. Eles estabeleceram isso em 1953, 54 e agora estão vendo acontecer. Realmente impressionante. A ponte para o tório. Bem, vivemos tempos interessantes. Então, Henry, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento e suas percepções conosco. Muito obrigado como sempre, Glenn. Ok, muito obrigado. Até mais. Bye for now.